Fala, rapaziadinha do Basquecast, eu sou o Lucas Latorre e hoje eu tô aqui de novo no especial da Copa do Mundo de Clubes. Dessa vez, nossa convidada é a Aline Fanelli, que é fã do PSG. Seja muito bem-vinda, Aline. Oi, Lucas, obrigada pelo convite, agradeço demais para a gente poder bater esse papo por aqui. Nada, o prazer é todo nosso. Aline, queria aproveitar, e já que eu dei um pequeno spoiler, como é que você começou a torcer pro PSG? Olha, desde que eu era pequena, eu tinha uma paixão muito grande assim por Paris, pela França. Então, até lembro quando eu brincava assim de boneca com a minha prima, a gente montava a casinha e a gente falava: "Vai, agora vamos para Paris?". E aí a gente mudava o jeito de ficar a casinha para fingir que a gente estava em Paris. Então, eu Uhum. sempre tive uma ligação assim com Paris e eu efetivamente comecei a trabalhar na área do jornalismo esportivo em 2012. 2013, vai, 2013. Eu vim para cá em 2012, mas efetivamente em 2013. Então foi quando eu comecei a ficar um pouco mais próxima, porque até então eu morava no interior, não acompanhava muitos campeonatos de fora, até porque a gente não tinha uma quantidade de transmissões e um acesso que a gente tem hoje em dia naquela época. Mas beleza. Às vezes eu fazia uma reportagem ou outra para o jornal, trabalhava na Folha, Paris Saint-Germain, beleza, legal. Só que ficou de uma maneira mais intensa em 2015, quando eu fui para lá a primeira vez. Porque eu decidi que nas minhas primeiras férias eu iria para Paris de qualquer maneira. E aí eu marquei a minha viagem para a última rodada do Campeonato Francês em 2015. Porque eu já pensei, falei, de repente o PSG pode ser campeão, eu posso ver uma conquista de um título, né? E aí, quando eu fui, assim, fui completamente sozinha, fui de trem, e aí consegui ter um ingresso, assim, porque eu tinha muitos contatos naquela época, então eu consegui ter um ingresso, digamos assim, eu comprei o ingresso do jogo, mas Uhum. era tipo um lugar lá em cima, super barato, no alto, que era o que dava para eu Meu pagar. binóculo, né? Só que aí eu acabei ganhando o ingresso por causa dos contatos que eu tinha na época. Então eu ganhei o ingresso e acabei ficando num lugar mais próximo do campo. E aí, naquele setor que eu estava, tinha inclusive um menino que tinha feito faculdade comigo no interior, ele tinha feito publicidade e propaganda, eu fiz jornalismo. Coincidentemente, ele estava lá, ele trabalhava com o Lucas. E aí, depois, eu acabei conhecendo a família do Lucas. Então, eu conheci a mãe do Lucas, o padrasto dele, a Larissa, que era namorada dele na época, né? Hoje é a esposa do Lucas. E aí, eu conheci eles e a mãe do Lucas falou: vamos ali embaixo, vai ter um coquetelzinho e tal. Eu falei, claro, vamos, né? Imagina, elas todas É. arrumadas, Eu vi isso. belas, e eu com a camisa, calça jeans e bota. Falei, vamos. E aí eu desci, ainda fiquei, nossa, será que eu vou ver algum jogador, né? Alguém estava aqui. Mas não, era só um coquetelzinho assim. E eis que Dona Fátima, mãe do Lucas, me convida para ir para a festa de campeão do PSG, porque realmente foi o último jogo da temporada, o PSG já tinha sido campeão, só que lá eles entregam a taça no último jogo, na última rodada. E foi uma festa super legal, fogos, deu para acompanhar tudo. Aí ela me chamou para ir para a festa. Eu falei, claro que eu vou, com certeza. Fui para a festa de campeão do PSG. E aí a gente está falando de uma festa de um time que tava o elenco inteiro, entendeu? A festa de gala, com troféu, os troféus individuais que eles ganham, bolo. Tinha a festa, eu tava na festa. E aí eu tirei foto com o Ibra, com o Davi Luiz, com o Thiago Silva. Era aquela época do PSG, assim, né? Então, o Thiago chega depois, agora eu fiquei em dúvida. O Marquinhos estava chegando. Não, o Marquinhos chegou em 2012. Agora eu não lembro, mas eu acredito que o Thiago Silva estava também. Eu me confundo com essas datas aí todas. Mas eu tirei foto com vários jogadores naquela época. E aí eu fiquei naquela festa quase a noite toda. E assim, eu não falo francês, né? Por mais que eu goste, eu nunca tive a oportunidade de conseguir estudar francês. Então, falei, cara, como é que eu vou embora disso aqui, né? De madrugada, acho que naquela época o Uber estava começando ainda, mas era uma coisa. Não tinha nem internet no meu celular. Não tinha, eu tive que pedir emprestado do padrasto do Lucas para eu avisar minha mãe onde eu estava. E aí eles me deram uma carona, então eu voltei com eles, aí eles pararam perto ali da Torre Eiffel, o Lucas desceu do táxi, pediu um táxi para mim, explicou onde eu estava hospedada, né, o hostel que eu estava hospedada, e aí eu fui embora. Então foi assim, meio que depois disso não teve como, né? Depois disso, virei realmente PSG sofredora naquela época, e agora estamos colhendo os frutos
de tantos anos de sofrimento. Pô, o bom é que a Torre Eiffel é um excelente ponto de referência, né? Agora, Assim, desculpa, nessa festa que você tava, teve alguma coisa alguma resenha assim que ficou marcada para você? Alguma pérola que alguém falou, alguma brincadeira? pô, não, eu vou te falar assim que, infelizmente, eu lembro muito pouco. Eu acho que eu tenho um grande problema de memória, mas assim, por exemplo, eu lembro de conversar com a Larissa, a esposa do Lucas, a gente estava no banheiro, eu ainda falei, nossa, você tá maravilhosa, e eu tô aqui de calça jeans e camisa do time, sabe? Eu lembro que tinha cachorro quente, tinha hambúrguer, começou a tocar funk em um certo Olha momento, só. e aí, de repente, eu tava na roda ali com os brasileiros dançando funk, sabe? Para você ter uma noção de como também o Brasil tem muita influência no PSG, né? Na história do PSG, desde muitos anos antes, né? Mas eu não lembro de nada especificamente. Essa é uma grande tristeza que eu tenho de, assim, esquecer algumas coisas. Então eu tenho pinceladas daquele dia. Eu lembro, assim, foi na margem do Rio Sena. Então eu lembro onde estava o troféu, onde estava o bolo, onde era a mesa que eu estava sentada. Mas, assim, de alguma conversa especificamente eu não lembro. Não, tudo bem. Você falou do Lucas e eu lembrei que a gente estava olhando aqui a sua bio e você é setorista do São Paulo. O coração falou também alto do São Paulo na hora de escolher o PSG ali também? Não, na verdade, eu cubro São Paulo, assim, tem 10 anos, né? Completou agora 10 anos, mas não tem nada relacionado, tipo, a clube do coração, nada nesse sentido. Eu não falo sobre o meu clube do coração, né? Porque eu tô na cobertura do São Paulo há 10 anos, mas também tô na cobertura de outros clubes. Já fui setorista do Santos por 2 meses. Aqui na Rádio Band News FM agora a gente fala sobre Corinthians, eu faço o jogo do Corinthians, eu faço do Santos. Então, assim, por uma questão até de segurança minha, porque eu vou para os estádios de metrô, de ônibus, e a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar, como é que a pessoa vê, de alguma maneira. Então, por segurança minha, eu não falo muito sobre o meu time. Mas eu comecei a cobrir o São Paulo em maio de 2015, eu trabalhava no Jornal Agora, e eu era, digamos, a primeira da fila ali de quem estava sem um clube, né? Então a gente tinha setoristas de Palmeiras, de Corinthians e de São Paulo. Fiz o Santos por um tempo, e aí, mas o Santos não era nada muito fixo, não tinha, digamos assim, ninguém muito fixo. E aí o setorista do São Paulo acabou saindo, e aí, como eu era a primeira ali, então eu entrei nessa cobertura do São Paulo. Então é por isso que eu faço essa cobertura do São Paulo. Mas eu não peguei o Lucas antes dele ir para o PSG na cobertura. O Lucas já tinha ido quando eu comecei, né? Eu já tinha feito alguns treinos, sei lá, em 2013, 14, né, do São Paulo, porque antes de eu entrar no Jornal Agora, eu fazia folgas na Folha, então se o setorista estava de folga, eu ia, tá de folga o setorista do Palmeiras, eu vou pro Palmeiras, do Corinthians, vou pro Corinthians, do São Paulo, eu vou pro São Paulo. Então eu já ia esporadicamente, mas de uma maneira fixa desde 2015. E aí, quando eu vim para a Band News FM em 2018, como é um público muito grande de torcedores do São Paulo que me seguem por causa das informações e tal, e aí eles decidiram me manter como setorista do São Paulo. Então, claro que hoje em dia as minhas funções aqui na rádio elas são muito diferentes. É uma cobertura diferente da cobertura que eu tinha quando eu estava no Agora, mas eu continuo na cobertura do São Paulo. Inclusive, quando eu entrevistei o Lucas no ano passado, eu comentei com ele para saber se ele lembrava, né? E aí ele lembrava, ainda gravei. Falei, ó, eu vou gravar que você lembra, porque senão as pessoas não vão acreditar em mim quando eu falar que você lembra. E aí eu gravei com ele e tal, foi super legal. Pô, muito legal. E aí, eu queria saber o seguinte, das pessoas, né? Mas como é que as pessoas reagem por você torcer pro PSG? Alguém fala alguma coisa? Você escuta muita coisa na internet também? Hoje em dia que tá em alta, não, né? Mas assim, lá atrás era tipo, ai, é clube pequeno, é minúsculo. Mas assim, ninguém falava muito na ofensa, mas numa brincadeira, numa zoeira. E eu sempre levei numa boa, né? É óbvio que assim, é muito estranho você torcer para um time que fica muito distante. Você não tem essa convivência tão grande. Eu já fui 2 vezes para lá. Em 2023 eu fui de novo. Eu vi de novo a festa do título. Mas é diferente, né? É estranho. E aí, na época, eu lembro que na época que o Neymar foi para lá, muita gente começou, tipo, Neymarzete, Neymarzete, e aquilo me incomodava muito, porque eu falava, cara, eu torço pro time muito antes do Neymar, tipo, não é por causa do Neymar, sabe? E aí eu ficava muito incomodada. Então, assim, eu tenho tweets
falava, eu vou colocar fogo na Torre Eiffel, não aguento mais perder para o Barcelona, vou pichar os muros do Parque dos Príncipes. Então, assim, e a galera me zoava, não sei o que, minúsculo e tal. Agora já é outro olhar, né? Agora é um olhar um pouquinho mais diferente. Então, os comentários já são outros. E que bom, né? Porque, assim, se fala muito do Paris Saint-Germain, de todo o investimento, de toda a grana, né? Mas o projeto esportivo é muito legal. Tudo que o PSG faz internamente também é muito legal. E que bom que o clube agora está chegando nesse momento. E é muito legal viver isso. Verdade. E como é que foi viver essa final? Você viajou para lá, né? Viajei. Eu fui para Munique, assim, peguei as minhas últimas economias que eu tinha na vida e arrisquei sem ingresso. Eu não tinha ingresso. Tentei de todas as maneiras falar com todas as pessoas que eu conhecia, muita gente tentando me ajudar, mas o ingresso que as pessoas estavam vendendo era coisa de 4 mil euros, e um negócio impossível. Então, assim, falei, no máximo eu vou viver isso de uma maneira mais legal do que se eu ficar na minha casa assistindo pela televisão, né? E aí foi isso, eu não consegui entrar no estádio, infelizmente, e eu fui para uma fanfest que tinha em Munique. A maioria dos torcedores do PSG estavam no estádio. Então, assim, não tinha muito torcedor do PSG na rua, do lado de fora. Era uma grande maioria de torcida da Inter de Milão. Tanto é que a festa, a fanfest, que era do PSG, ela virou uma fanfest mista. Porque tinha muita gente da Inter também lá. Mas tinha torcedor, então deu para pular junto, para cantar, para viver um pouquinho desse momento. Óbvio que eu queria, não vou dizer que eu não queria estar no estádio. Sim, eu queria estar no estádio, eu queria ter vivenciado aquilo de perto. Mas foi bem legal ter ido para lá. Mas com certeza a gente viu alguns vídeos de você comemorando, bem legal mesmo. E aí, saindo da Champions League e indo para esse Mundial, para essa Copa do Mundo de Clubes, qual é a sua expectativa para essa final? O que você está achando também de toda a trajetória do PSG até chegar na final desse Mundial? Como eu já sofri muito com esse time, eu sempre tenho um pé atrás, né? Então, para mim, o jogo com o Real ia ser apertadíssimo, apertadíssimo. E aí o time faz 3-0 em pouquíssimos minutos e eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo, é real isso? É real? Porque, assim, o time foi e não foi tantas vezes que, cara, não é possível, sabe? É realidade isso que tá acontecendo. É uma baita de uma temporada. O PSG conquistou todos os títulos possíveis. Todos os títulos possíveis. Reforça ali no meio da temporada, né? Não começou bem a Champions League. Quase não conseguiu avançar para o mata-mata. Se eu não me engano, foi a 24ª posição, alguma coisa assim, 23ª. Então, assim, não tinha expectativa nenhuma. Tanto é que no ano passado eu tinha falado com uma amiga minha que mora na Alemanha. Eu falei, tô querendo comprar a final da Champions nas minhas férias. Sei lá, de repente a gente vê o Real Madrid, alguma coisa assim. O que você acha? Você topa? Ela, não, eu topo. Mas aí aconteceram umas coisas financeiramente na minha vida que me fizeram desencanar. E aí, de repente, o PSG chega. Eu falo, gente, como? Mas eu achei que, assim, na primeira fase o time dosou bastante, fez aquela baita partida contra o Atlético de Madrid para já começar bem. Encontrou ali no jogo contra o Botafogo uma dificuldade no estilo de jogo do Botafogo, que é um estilo de jogo que a gente está acostumado muito a ver no Brasil, que é um time que vai jogar por uma bola e depois ele vai se fechar. E eles não estão acostumados a jogar dessa maneira lá. Eles estão acostumados a trocação o tempo todo. Tanto é que a gente viu grandes jogos nas fases decisivas da Champions, porque independentemente do placar, eles não param de jogar, eles não param de ir para cima. E aí, quando o PSG coloca os titulares, para mim, naquele jogo, eu entendi o que o Luiz Henrique quis fazer. Talvez eu não concordasse, eu achava que ele tinha que ter poupado no último jogo da primeira fase, não no segundo. Mas, enfim, tá na final, então legal, parabéns, Luiz Henrique. Mas quando ele coloca os titulares daquele jogo, o Botafogo já tinha uma vantagem e o Botafogo soube muito jogar em cima da vantagem. Então, não tinha muito mais o que fazer. E aí, o mata-mata, o próprio Vinícius Júnior falou sobre isso. Então, é a mentalidade deles, não adianta. Chega no mata-mata, é uma competição totalmente diferente para as equipes europeias. O Vini deixou isso muito claro e fez esse jogaço contra o Real Madrid. Eu acho que, sim, agora, por mais que eu tenha o pezinho atrás, é favorito para ganhar do Chelsea. O time está muito fechado, o time está muito unido, muito tranquilo. Sabe jogar de diversas maneiras dentro de um jogo e ainda assim consegue um detalhe.
mas eu acho que o elenco ainda é curto. Eu acho que para a próxima temporada precisa de melhores opções para o banco de reservas, jogadores até um pouco mais experientes, né? Tem alguns atletas que são bastante novos até, mas eu tô otimista, eu acho que vai dar, eu acho que esse título vem. Você acha que com a conquista da Champions League acaba sendo uma pressão maior para o PSG, acaba tendo aquele estigma de ganhou a Champions, vira o melhor time do mundo, então tem uma obrigação de ganhar? Eu não sei se é obrigação, mas assim, é tudo muito novo para o PSG, né? O PSG nunca participou nem de um Intercontinental, que vai participar no fim do ano, e já entra para essa Copa do Mundo de Clubes em um formato totalmente diferente. Então, eu não sei se sente essa pressão. Eu acho que eles têm muita vontade de vencer. É uma vontade muito interna, a mentalidade do Luiz Henrique no trabalho dele, mas eu acho que eles não absorvem essa pressão que existe do lado de fora. Eu acho que eles estão muito tranquilos quanto a isso, aliás. Legal. Porque às vezes a galera entra nesse debate, né, de o campeão da Champions League tem a obrigação porque é o melhor time do mundo na teoria, né? Mas jogos como esse do Botafogo, né, que às vezes em um lance decide, transforma muita coisa. Agora, Aline, a gente tem uma etapa no nosso programa que são as brincadeiras, que todo mundo ama, aquelas brincadeirinhas do bem. E a gente tem um 11 contra 11. Eu vou elencar para você os 11 jogadores do Paris Saint-Germain contra os 11 jogadores do Chelsea. E aí você me diz quem você escolheria entre os dois. Fechou? Eu vou escolher os 11 do Paris Saint-Germain. De cara? Eu vou escolher os 11 do Paris Saint-Germain. Primeiro porque, assim, cara, para mim é o time que melhor joga futebol no mundo. E, assim, eu não posso não posso mentir para vocês. Uhum. Eu não vi jogos do Chelsea além dessa Copa do Mundo de Clubes. Então, assim, eu não tenho um vasto conhecimento sobre o Chelsea, além desse recorte que eu vi na Copa do Mundo de Clubes. Mas, assim, para mim, o time no PSG, ele tá muito redondo. Então, assim, não sei. O Donnarumma é um baita de um goleiro e tem só 26 anos. O Hakimi é um monstro na lateral direita, o melhor lateral direito do mundo. O Nuno Mendes, o melhor lateral esquerdo do mundo. Talvez, tem um que talvez eu não escolha os 11, mas com alguma ressalva. Porque, assim, o Marquinhos vai jogar do lado do Beraldo. Para mim, o Beraldo é um baita zagueiro. O São Paulo vendeu ele por um valor muito baixo, perto do que o Beraldo joga. O Beraldo deu 62 passes no jogo contra o Real Madrid. 63 e errou um. Então, ele deu 62 passes certos, uma porcentagem de 98%. Nesse ano, ele deu 1.878 passes, tentativas de passes. Ele errou só 66. Então, assim, ele é um absurdo, apesar de ter 21 anos. Mas o titular é o William Pátio. E o Pátio, ele realmente é um degrau acima. Então, talvez nesse quesito aí eu ficaria em dúvidas. Mas, assim, meio de campo, Vitinha, João Neves e Fábio Ruiz, não tem o que falar. E aí, com o duelo, Dembélé de volta, candidato à bola de ouro, e o Kvaratskhelia, então, assim, eu até brinquei na Champions, né? As meninas, vamos fazer uma amiga que trabalha no site 90 Minutos, ela falou assim, eu tô fazendo os 11 ideais da final, né? Você não quer gravar comigo? Eu falei, gravo, mas eu vou falar os 11 do Paris Saint-Germain. Entendi. Mas, assim, do Chelsea, especificamente, eu sei que você viu pouco do Chelsea, mas o que você espera do Chelsea para esse jogo contra o PSG, assim, mesmo com um pouco que você viu? Olha, eu acho que o Chelsea tem que começar pelo menos com um meio de campo um pouco mais reforçado, porque o PSG, ele é um time meio assim, se você der espaço, ele vai jogar, e se você não der espaço, ele vai achar um espaço. Então você não pode cometer as falhas que o Real Madrid cometeu no sistema defensivo que deem abertura para o que aconteceu no jogo da última quinta-feira. Então o Chelsea vai ter que ter uma atenção absurda do começo ao fim. Em primeiro lugar, é a parte mental, né? Da atenção. E velocidade. Velocidade nessa transição. No segundo tempo, o PSG costuma ter mais dificuldade quando ele faz essas substituições, justamente porque quem está no banco não está no mesmo nível de quem é titular. E aí talvez o Chelsea possa aproveitar com jogada de velocidade. Porque no primeiro tempo o PSG costuma dar tudo de si e ir para cima para tentar resolver logo. Entendi. Então, pensando nisso, então, vamos adaptar a brincadeira. Acho que a gente pode fazer craque ou bom jogador. Que aí você vai elencar vou te falar os nomes, e aí é mais tranquilo. Tá. Mais tranquilo.
Bom, começando por João Pedro, foi o destaque aí nessa semifinal do Chelsea contra o Fluminense. Craque é o bom jogador, João Pedro. João Pedro é craque. Pedro Neto. Craque. Cole Palmer. Craque. Enzo Fernandes. Craque. Dembélé. Cracaço. Bola de ouro. Tu acha que ele consegue a bola de ouro esse ano? Eu acho que sim. Eu também acho que ele é um dos Eu principais acho que sim. candidatos, se não for o principal, né? Marquinhos. Muito craque, muito ídolo. Kvaratskhelia. Ó, falei bonito. Bom jogador. Vitinha. Craque. Hakimi. Craque. Cracaço. Vou puxar um aqui que você mencionou. Lucas Moura. Lucas Moura. Hoje ou naquela época? Pode ser hoje. Não, o Lucas é craque. O Lucas tem uma mudança assim de direção que ela é muito absurda. Quando ele tá bem fisicamente e ele vai para cima, é muito difícil parar o Lucas. Boa. E aí, deixa eu ver aqui. Vou puxar um que jogou nos dois. Thiago Silva. É um monstro, absurdo, ídolo. Mbappé. Cara, eu era muito fã do Mbappé, assim, tipo, muito. Eu tenho camisa da seleção da França com o nome do Mbappé. Caramba. E na Copa do Mundo de 2022, a hora que eu vi o Mbappé, eu acompanhei os treinos da França antes da final, e eu falei, caraca, mano, o Mbappé. Só que eu não gostei muito de como ele se comportava internamente, mas ele é craque. Ele é craque, eu até brinquei às vezes nas minhas redes sociais, que saudade do meu ex, assim, quando ele brilhava pelo Real, mas um pouco chateada. E eu acho muito legal que o PSG esteja conseguindo tudo isso sem ele, sabe? Sem ter esse grande, absurdo cara que eles sempre buscavam, mas ele é craque. É interessante isso, né? Porque os grandes nomes, né? O Neymar, o Messi, o Mbappé foram saindo e aí o PSG deu aquela guinada, né? Interessante pra caramba isso. E aí, pra O fechar, Neymar me incomodava muito quando ele estava lá. Eu lembro, tem alguns momentos em que ele não jogou em decisões, mas teve um momento que era um jogo do PSG contra o Manchester United pela Champions, acho que oitavas de final, não vou lembrar o ano. Mas, e assim, ele estava machucado. Ok, estava machucado, não tem problema, isso faz parte. Mas aí ele estava aqui no Brasil, no Carnaval, em Salvador, sabe? Tipo, fica com o time no vestiário, não tem problema, tá tudo certo. E aí isso me pegava muito. inclusive. Mas. Fala. Não, mas tudo bem, né? Enfim, faz parte. Inclusive, em 2023, foi o último jogo do Messi e o último jogo do Neymar, né? Quando eles mudam ali de temporada, quando eles saem, né? E eles entraram geralmente na festa de campeão do PSG, do PSG não, geralmente na festa de campeão do campeonato francês, eles chamam o jogador por nome. Então, ele acaba o jogo, tal, eles vão pro vestiário, eles voltam pro campo pra festa. Então, vai Hakimi, Marquinhos, Pátio, Beraldo. E aí, naquele ano, eles chamaram por setor, porque eu acho que eles sentiram que eles seriam muito vaiados, tanto o Messi quanto o Neymar. E assim, mesmo chamando por setores, então, defesa, fulano, 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 ataque, aí eles entravam juntos. A hora que eles entraram, foram muitas vaias. Foram muitas vaias. Eu tenho vídeo, assim, gravado. Então, assim, a torcida não gostou do que aconteceu ali. Cara, e é impressionante. Voltando um pouquinho do Mbappé, o que você falou a gente escuta isso de outros torcedores também. A gente estava conversando com o entrevistado do Chelsea, o convidado do Chelsea, ele falou quase a mesma coisa que você falou do Mbappé também. É bem interessante a visão que a galera tem, né? E agora eu queria saber o seguinte: o Neymar para você, ele é craque ou bom jogador? Era a Ele é última craque. pergunta. Craque. Muito craque. Boa. Porque realmente o Neymar é o outro que também fica com esse estigma, né? Junto com o Mbappé. Os dois brigaram, né? Inclusive É. no PSG. Acho que isso atrapalhou também bastante. Bom, eu tava pensando aqui, como é que a gente jogou uma brincadeira a menos. Tem mais duas aqui. Tem uma que eu vou deixar você pensar, e aí, enquanto você pensa, vamos fazendo uma outra. Que eu queria que você montasse sua seleção dos 11 dessa Copa do Mundo de Clubes. Tá.
Consegue? Fazer um. Aí tu escolhe 4-4-2, 4-3-3, fica contigo. Eu precisava ter me preparado antes para essa, mas tudo bem. Vai, manda. Qual é a outra? A outra é maior ou menor que o Paris Saint-Germain. Eu vou te falar um time, você diz se é maior ou menor. Tá. Tá bom? Vou Vamos. começar aqui. Real Madrid. Maior. Botafogo. Menor. Fluminense. Menor. Flamengo. Maior. Palmeiras. Maior. Eu tô pensando só quais os critérios para esse tipo de análise. Se é um critério mais internacional ou se é um critério mais local, mas tudo bem. O critério fica do teu coração. O pessoal do Chelsea estava conversando, ele usou alguns critérios até de marketing, inclusive. Então Tá. é o que vai da sua intuição. Então vou ter que voltar atrás. Eu vou tirar o Flamengo e vou colocar o PSG em todos. Maior. Você que sabe. Tá. Boca Juniors. Menor. Olympique de Marseille. Menor. Minúsculo. Bayern de Munique. Maior. Lyon. Menor. Chelsea. Menor. Barcelona. Maior. Fechamos. Viu? Foi facinho. Uhum. Agora te dei o tempo para você pensar nos 11. Ai, não foi muito calma. tempo, mas eu pensei. Calma, você me ajuda, porque eu não vou lembrar, Te eu não vou ajudo. lembrar todo mundo. Ó, goleiro. Vamos fazer um recorte, então, de só semifinalistas, tá? Para ficar mais fácil. Pode ser. Boa. Tá. Então, Donnarumma. Apesar que, assim, o Donnarumma, ele é um baita de um goleiro, mas eu acho que, por exemplo, o Fábio foi mais exigido do que ele. Eu acho que ele foi mais importante nessa Copa do Mundo. Assim. Eu acho que eu vou de Fábio, então. A gente vai fazer um 4-4-2 ou um 4-3-3? 4-3-3. 4-3-3, show. Aí, Hakimi. Marquinhos. E Thiago Silva. Ó, fechou. E a dupla do PSG. Aí, na lateral esquerda, deixa eu pensar aqui e tal. Fran Garcia. Eu não achei que o Nuno jogou tanto na semi. Acho que eu vou do Garcia, do Real. Ele fez um bom jogo, né, pelo Real Madrid. Um bom jogo. Né? Meio campo agora. Vitinha, implacável. Eu gostei muito da Copa do Martinelli. E o Valverde joga pra caramba. Vai Vitinha, Martinelli e Valverde? Vai. Então vamos pro ataque agora. Tá. João Arias. Palmer. E aí falta um. Deixa eu ver. Eu não acho que o Doué e o Kvaratskhelia tenham feito uma Copa brilhante, assim. E o Dembélé voltou a ser titular só na semi. Deixa eu pensar, quem mais? É engraçado, pensando aqui nos atacantes, né? Não foi um... Não teve alguém que brilhou muito, né? Que eu tava pensando também aqui nos do Fluminense, a galera acabou o Cano e o Everaldo acabaram não fazendo gol no final. O Arias fez uma baita Copa. O Arias fez uma Copa enorme, né? Bom, o Kane, ele fez alguns gols, né? Mas aí a gente tá fazendo assim. Vamos botar... Não, mas tudo bem, vamos botar ele, então. Então fechou. E o técnico para esse timaço aí? Luiz Henrique. Luiz Henrique, então fechou. Aline, eu te falar o seguinte agora. O meu produtor tá aqui no meu ouvido falando João Pedro, rindo aqui pra caramba, porque ele é tricolor, e o João Pedro fez gol. Sim. Pro nosso 9, né? Mas acabou que foi Harry Kane, o Lustosa. Tá acompanhando aí, foi Harry Kane. Não, tudo bem. É óbvio que o João Pedro chegou e, enfim, destruiu, né? Mas ele chegou agora. Né?
Foi relâmpago. É. Agora deixa eu te perguntar, Aline, você vai fazer o que para essa final? Você vai para algum lugar? Você tem um grupo de torcedores do Paris Saint-Germain aqui no Brasil para se reunir? Nada, vou trabalhar. Eu estou aqui na apresentação depois da jornada do Corinthians e Bragantino do Brasileirão, então eu vou estar aqui na redação trabalhando. Então é como o jornalista mais gosta. Pois é. TV ligada ali, trabalhando. Pois é. Perfeito. Aline, muito obrigado. Esse foi o Basquete especial da Copa do Mundo de Clubes com o Paris Saint-Germain. A gente agradece muito por você ter compartilhado seu tempo com a gente. E vamos ver como é que vai ser essa final, né? Boa, boa. Que seja um jogaço acima de tudo, né? Muito obrigada pelo convite e por esse bate-papo. Nada, prazer é nosso. Aliás, você deixou seu palpite para o jogo? Não lembro. 3-0. 3-0 Paris Saint-Germain? Caraca! Agora eu tô confiante. Aí sim, e fechamos o podcast com chave de ouro, então, com palpite confiante da Aline. A gente encerra aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente. Não se esqueça de seguir a Aline nas redes sociais. Quer deixar seu arroba, Aline, pra gente, pra galera seguir? É exatamente isso aqui, Aline Fanelli. Aí, perfeito. A gente estava até prevendo o futuro. E não esqueça de se inscrever no Basquete e seguir a gente em todas as redes sociais. Muito obrigado, galera. Forte abraço. Valeu.